Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. A ciência moderna não é o único modelo de construção de conhecimento sobre a natureza. As populações tradicionais desenvolveram durante milênios uma vasta sabedoria sobre as nossas plantas, uma aliança entre o saber popular e a academia. É o que propõe a etnobotânica, o nosso tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o biólogo e mestre em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius Moser. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Prazer é meu. Vamos começar então explicando o que é a etnobotânica? A etnobotânica é assim, o conjunto de conhecimentos, né, ou formas de estudo que relaciona populações tradicionais, povos tradicionais e o uso das plantas de uma maneira geral. Assim, né, a gente tentar entender assim, a etnobotânica, ela surgiu dentro da universidade, né, apoiada, né, assim, com métodos de pesquisa da antropologia, assim, na principal, uma base muito importante de se estudar, assim, porque a antropologia por si só, ela estuda as sociedades arcaicas, tradicionais, né? Então, o estudo, como populações tradicionais fazem uso de plantas, a gente poderia chamar de etnobotânica, em suas mais variadas formas, né? Como a gente pode É a academia voltando o olhar para esse conhecimento popular, né? Para esse saber popular, né? Porque houve um tempo na nossa história aí em que a valorização era só do conhecimento científico, né? E esse conhecimento popular foi sendo deixado para trás, né? E agora há essa tentativa de resgate, né? De juntar as duas coisas, né? Exatamente. Isso tem sido cada vez mais evidente, assim, né? Se a gente for falar em questões políticas, né? As ações afirmativas, assim, tem trazido, por exemplo, populações indígenas, né? Estudantes indígenas para dentro da universidade que estão se formando, estão virando professores também, né? Isso aí já é um indicativo. A busca pelos conhecimentos tradicionais, pelo uso das plantas, principalmente, né? Que a gente está se propondo a falar hoje aqui, ele está cada vez mais evidente, né, de quem é esse conhecimento e para que serve esse conhecimento, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, assim, que esse conhecimento precisa ser protegido e ele precisa ser bem direcionado, assim, né, eticamente, principalmente, né, o uso da sabedoria tradicional. E houve muita perda nesse caminho em que o saber popular foi colocado para baixo, como se não tivesse importância, como se fosse crendice, Exatamente. né? A gente foi perdendo muito, inclusive em termos nutricionais, né? Hoje a nossa alimentação, diante da forma como a agricultura é feita, é muito mais pobre, né? Exatamente. O empobrecimento nutricional, ele está, assim, de alguma maneira vinculado com o aumento da venda da indústria farmacêutica, por exemplo, né? A necessidade de então, suplementos, essas coisas, elas vieram bem meio que juntas. É um tema polêmico, mas é só a gente olhar para fora, andar nas ruas, né? As lojas de suplementos também, de uma maneira geral, assim. Então, o que acontece? As plantas alimentícias não convencionais, elas estão diretamente vinculadas com o que a gente chama de biodiversidade, né? A gente, assim, estudar, reconhecer, assim, a nossa biodiversidade, e essa biodiversidade abre também, assim, a porta, assim, da diversidade nutricional. Ter diversidade nutricional, assim, logicamente, acarreta o uso de menos remédios, de menos complementos, e proporciona um estado de saúde mais adequado para a gente, né? Porque o que acontece? As plantas alimentícias não convencionais, as plantas que historicamente assim foram deixadas de lado, mas que está dentro da estrutura de reconhecimento da biodiversidade alimentícia que a gente tem, elas levam para um plano também de maior disponibilidade nutricional. E isso é muito importante para a gente, né? Para a nossa saúde de uma maneira geral, porque elas proporcionaram, até então, no nosso histórico como seres humanos, a nossa saúde, né?
Como chegamos até aqui nessa... São pouquíssimas plantas que são usadas hoje como base nutricional para a maior parte da população, Exatamente. né? Foram selecionadas algumas espécies, inclusive, por exemplo, da batata, né? Exatamente. São centenas na natureza, né? E só aquilo é cultivado, né? E há um empobrecimento, né? Exatamente. Então, essa pouca variedade, ela tá, assim, exatamente vinculada ao processo industrial da alimentação, né? Então, assim, é de interesse produzir para, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da soja, né? A soja, ela está diretamente vinculada à produção de carne. Então, existe toda uma cadeia, assim, que já é um pacotão que nós, como os consumidores, historicamente, acabamos aceitando. A gente poderia ter tomado culturalmente, assim, né? A gente poderia ter tomado um outro viés cultural de valorização da nossa flora alimentícia, né? Da nossa biodiversidade alimentícia. O Brasil, assim, né? E se a gente for ampliar, assim, o Brasil não é só litoral, como dizia o Milton Nascimento. E no interior, assim, de certa forma, assim, em questões de segurança alimentar, assim, ainda é muito comum, no interior, assim, muito comum de uma variedade, né? Se usa uma diversidade maior de plantas, né? Inclusive, assim, pela questão cultural não tão, assim, estandardizada. Claro que o que é agora não é como era 10 anos, não é como há 20 anos atrás, no nível de diversidade, de maneiras de estar usando, de estar acessando, né, a disponibilidade de plantas e possibilidades, né, de receitas e culinárias, né. Inclusive, ontem eu estava vendo um livro, Cozinha do Brasil, e esse livro trazia, assim, uma diversidade de receitas, assim, com o uso de plantas que a gente, né, de plantas e nutrientes que hoje a gente não encontra nos supermercados. Então, o padrão, a nossa agricultura hoje, né, a nossa agricultura como sociedade, ela está vinculada aos supermercados. E os supermercados, eles estão dentro ele é a ponta de uma cadeia... De uma lógica industrial. De uma lógica industrial. Então, assim... E as populações tradicionais, assim, elas são muito mais vinculadas, né, são muito mais vinculadas ao plantio, à terra, à mata, a andar pela mata e reconhecer as plantas que tem ali, e os frutos, né, e ter a roça, principalmente, né, não tanto a horta são mais os agricultores do interior, mas a roça, literalmente, a roça é brasileira, né? A horta não é tão brasileira, eu diria assim, mas a roça é brasileira. E a roça, assim, se você for andar pelo interior, assim, existe uma diversidade muito grande. Uhum. Dentro desse projeto de garantir a segurança alimentar e nutricional da população e também a autonomia, as PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais, são, assim, estratégicas, né? São estratégicas, assim. Inclusive, a gente pode falar do movimento punk, que é assim, né? O punk verde, né? O movimento punk verde, assim, né? Não é o movimento punk, né, dos jovens né, contra o sistema dos anos 80, mas é o movimento punk verde que é de, assim, dentro da lógica, assim, resgatar conhecimentos. Esse é um viés, assim, né, que a etnobotânica tem esse papel, assim, de resgatar e poder, assim, trazer à tona, poder divulgar de uma maneira, assim, lúcida, de uma maneira em que as pessoas tenham acesso e se sintam, assim, contempladas e poder estar usando, né? Se sintam, assim, satisfeitas de estar usando e realmente, assim, encontrar um referencial positivo no uso dessas plantas, assim. As punks são extremamente estratégicas por conta disso, né? Diria assim. Por quê? Porque elas trazem... a gente acessa biodiversidade, a gente acessa a agrobiodiversidade, a gente acessa a segurança alimentar. Um fator, assim, crucial dessas plantas é a quantidade muito maior de nutrientes que se encontram nelas comparado
com as plantas convencionais do que a gente encontra nos supermercados. Vamos aproveitar então, vamos mostrar. Você trouxe algumas plantinhas aqui? Exato. Todas são punks. Todas são plantas alimentícias não convencionais. Aham. Por que são não convencionais? Porque a gente não vai encontrar no supermercado. Com raras exceções, né? Com raras exceções, raríssimas, assim, 1, 2, 3 no máximo, né? Assim, brincando no caminho aqui, assim, eu encontrei umas 15, 20 espécies, né? Aqui em cima da mesa, acho que tem normalmente 10, são 12. consideradas matos, são arrancadas, né, jogadas Isso, fora. chamadas de inso, né? As pessoas tiram elas ali, assim, pela questão cultural, pela falta de, né, assim, de não ter, assim, por ser vítima disso do que a gente estava conversando, né? Desse processo, assim, de não enxergar ali um alimento. Fala o nome dessas todas aí que você trouxe. Então tá, aqui a gente pode começar com uma família Plantaginácea, o gênero Plantago, Popularmente chamado de tansagem. A tansagem, ela tem uso medicinal, tradicional, anti-inflamatório, antigripal, né? E ela é uma delícia, ela também é um alimento, assim. E ela, assim, pode ser usada como salada, né? Pode ser usada também em diversas receitas cozidas, cozinhadas, né? E aqui, para a gente reconhecer, por quê? Assim, a gente vai olhar aqui algumas que são meio parecidas. Essa aqui é a inflorescência dela, né? Então, é o que a gente vai caracterizar, assim, se você vê, assim, pode não encontrar a inflorescência, pode não estar no tempo dela. Mas a tansagem, ela tem essa inflorescência e daqui a pouco frutifica. O fruto dela também é um excelente, assim, é super nutritiva, né? E, tipo, a gente faz assim, com a mão, quando ela está madura, assim, e a gente pode estar acrescentando nas farinhas dos nossos pães, né? Então, é um complemento natural alimentar assim, né? Se a gente ainda não faz o uso dela de uma maneira como hortaliça, ela também pode estar entrando nas nossas farinhas, né? Tem uma muito comum aí que a gente vê passando pela cidade, nos canteiros, na beira dos canteiros, que é a dente de leão, né? Dente de leão. Que é aquela que a gente assopra. Isso, e sai os pelinhos voando, né? Aqui eu trouxe para vocês a folhagem dela. A folha jovem dela, né? A folha nova dela. Ela é um pouco mais denteada, né? Ela é um pouco mais... Ela aqui, eu vou pegar uma aqui só para de referencial, ela é um pouco parecida com essa aqui, ó. A dente de leão adulta, ela é tipo essa aqui, só que grande. Essa aqui é outra espécie, essa aqui é outra planta. E essa aqui, quando fica grande, ela fica conforme essa que eu mostrei. E a dente de leão também é outra planta também excepcional, uso medicinal, proteica, né, com assim um conjunto de sais minerais, assim, um conjunto de sais minerais riquíssima também. Inclusive, com a raiz dela se faz um café, assim, né, uma iguaria. É outra planta alimentícia não convencional que a gente encontra também pelas calçadas e quintais e jardins, né, considerada como isso. Aqui outra parecida, eu trouxe aqui, também aqui, a diferença é que ela tem a gente chama isso aqui de pecíolo, né? Isso aqui é um pouco mais alongado. Ela tem essas manchas roxas, também chamada de língua de vaca. A língua de vaca é outra também hortaliça que a gente encontra nos jardins. Ela é azedinha. Todas as plantas que são azedinhas, convém a gente não ingerir muito todos os dias. Ela tem, né? A gente tem que ter cuidado, assim, presença de ácido oxálico. Pessoas que têm problemas com rins têm que ter um certo cuidado, né? E é deliciosa. Fizer salada uma vez por semana ou refogada, ela mantém um gosto bem agradável também ao paladar. É uma Rumex, gênero Rumex, né? Em termos botânicos, chamada popularmente de língua de vaca. Outra planta. Aqui nós encontramos a serralha, né, aqui começando a enflorescer também é outra planta, né, do gênero Sonchus. É outra planta sensacional, usa-se como salada, né, e também o que a imaginação, plantas que são, todas essas que são saladas, também refogadas, pastéis, pizzas, são deliciosas.
A serralha também é anti-inflamatória, né? E a serralha anti-inflamatória. Também tem uso medicinal, assim. Assim como o dente de leão. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre etnobotânica e plantas alimentícias não convencionais. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre etnobotânica e plantas alimentícias não convencionais. Nosso convidado é o biólogo e mestre em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius Moser. A gente começou o bloco anterior falando de etnobotânica. Vamos aproveitar então para explicar a etnoecologia? A etnobotânica, né, ela tem a preocupação de estudar as plantas, né, a partir da visão do conhecimento tradicional, estudar como povos tradicionais. A etnoecologia, ela tem a preocupação de estudar o conhecimento ecológico de populações, povos tradicionais, né? Eu poderia dizer assim, a dinâmica assim, né, de determinados animais, a dinâmica do tempo, a dinâmica das plantas. Então é o estudo do conhecimento ecológico de populações tradicionais, poderíamos dizer. Você, inclusive, estudou, fez um trabalho de pesquisa com índios Imbiá-Guarani no Sul, né? Exatamente. Isso foi fruto de um projeto, né? Foi um projeto chamado Projeto Fortalecimento das Agroflorestas no Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade de fazer meu trabalho de conclusão, né, com Imbiá-Guarani, da região metropolitana de Porto Alegre, dentro do contexto de saber assim, como eles assim, faziam a produção, poderiam estar produzindo espécies arbóreas. E como eles enxergavam que era o papel daquele viveiro dentro da aldeia, por quê? Aí entra uma questão. A prática de produção de mudas não é uma prática indígena. Assim, dentro de um contexto de uma espécie de mini fábrica que a gente pode falar que é um viveiro. Para eles, a produção de mudas, a produção de espécies, não cabe a eles. Nesse projeto, vocês, na verdade, englobaram 7 aldeias, né? Uma delas já tinha esse viveiro, que era fruto de um trabalho de uma ONG, não era isso? Isso. Então, aí nós acabamos todos trabalhando juntos, né? Havia os bolsistas da ONG, né, que te faziam mapeamento, né, de onde os Guarani estavam plantando as espécies, né, fazendo acompanhamento, e a gente estava preocupado mais realmente assim, né, registrar como se deu aquela construção de conhecimento. Exatamente, essa natural foi exatamente, assim como porque é muito comum a gente achar que uma população tradicional, um conhecimento tradicional é fechado. Não, né, os indígenas... É dinâmico como tudo, né? É dinâmico como tudo, eles incorporam tudo. Então foi muito curioso de ver, assim, qual era a visão que eles tinham daquela fábrica de árvores dentro da aldeia. Os mais velhos, pessoas Guarani mais antigos, reprovavam, para vocês terem uma ideia. Reprovavam, aquilo ali não é. Quem planta árvore é Nhanderu, por exemplo. Isso não é papel nosso. Os caciques mais jovens, já num diálogo mais intenso com a nossa sociedade, já entendiam que a importância que tinha de plantar as árvores para eles mesmos, para as gerações, e que, assim, da maneira da maneira opressiva, né, que de certa forma, assim, que o indígena vive hoje, né, sob uma certa opressão de não viver mais a cultura, assim, a riqueza de possibilidades que eles têm. Então eles passaram a entender que era importante esse diálogo, que sim, eles podiam estar produzindo árvores, sim, podiam estar gerando sistemas agroflorestais dentro da aldeia. O que acabou acontecendo, fazer roças com plantio de árvores,
né, determinadas espécies de frutíferas, né, e eles mesmos acompanhando, fazendo estudo e discutindo entre eles, né, como se deu o desenvolvimento do projeto, na verdade, assim, né, de um projeto que segue até hoje, assim, né, com eles. É isso que é... Em termos de curiosidade, tem a questão do milho, né? Do milho que é considerado sagrado para eles e que demonstra um pouco essa questão da riqueza de diversidade que a gente vai perdendo, né, de espécies que o milho, na verdade, na natureza, tem de todas as cores, né? Tem. A diversidade, tem uma diversidade que a gente chama de cultivares, né? Então, a riqueza, assim, de manutenção da diversidade de cultivares, né, indígena, ela está principalmente baseada na troca de semente entre eles e na manutenção de bancos, né, de germoplasma, assim, que a gente está plantando a variedade, né, para elas estarem cruzando entre si, e aquilo ali, assim, poder seguir, né, da maneira que eles acham que seja conveniente. E a gente, assim, no supermercado só encontra aquela espiguinha amarelinha, né? Mas como se milho fosse só fosse aquilo. isso, né? E tem azul, tem roxo, tem vermelho, né? Exatamente. Assim, inclusive, toda a América do Sul, ela tem uma diversidade de milhos da Avati, assim, incrível. Assim, a pessoa que tiver a oportunidade de querer pesquisar milho, viajar, vou pesquisar milho pela América do Sul, ela vai voltar com uma enciclopédia, com um computador que não vai caber todos os dados. Inclusive o arco-íris, né? Que é aquele colorido. O arco-íris, o Avati colorido, que ele, assim, ele é considerado um milho sagrado, né? E é um conhecimento, assim, que não é aberto, assim, né? Como eles fazem, a maneira, assim, mas eles têm a maneira deles manterem, assim, determinada forma de plantio para eles poderem manter a variedade, assim, né? Esse é o plantio, assim, de diversidade de milhos em determinadas áreas, né, que a gente não pode ver, e a troca, que é o principal, assim, a troca de semente entre as aldeias, assim. Eles têm o hábito, assim, de sempre que vão visitar parente, assim, poder estar levando o milho, né, sementes e estar trocando entre eles. E isso, assim possibilitou toda essa diversidade de milho que a gente não acessa, mas que entre as populações tradicionais, principalmente indígenas, a gente enxerga, né? E que, na verdade, é um papel importantíssimo que eles estão exercendo de guardiões. De guardiões, exatamente. Dessa biodiversidade, né? Exatamente. A gente poderia chamar de agrobiodiversidade, né? Que também é a questão, assim, da manutenção de cultivares interessantes, importantes nutricionalmente, e que tem também outras dimensões que eles acabam dando a elas, né, que a gente não acessa, e que tem papel fundamental, assim, em determinados rituais, determinadas cerimônias, né, cerimônia de batismo, por exemplo. É importante que determinado milho, determinada época, vai dizer como é que pode ser a vida de determinada criança, por exemplo. Então, são dimensões que a gente não acessa, assim. E você também tem um trabalho com quilombolas, né, lá no Sul, que também tem uma cultura riquíssima, ligada... Então, eu fiz um trabalho, né, eu trabalhei também dentro do projeto, o meu trabalho iniciou dentro do projeto Agroflorestas, que a gente chama, né, o fortalecimento das agroflorestas no Rio Grande do Sul. Comecei trabalhando com os Guarani e, por conta de manejo de estudantes dentro do projeto, eu acabei migrando tive o privilégio de poder começar a trabalhar com os quilombolas de Palmares do Sul, comunidade quilombola do Limoeiro, né, onde eu estou devendo uma visita, devendo, né, algumas conversas com eles lá, mas eu trabalhei durante 3 anos na comunidade quilombola do Limoeiro, também, né, fazendo estudo, assim, a minha dissertação de mestrado, assim, ela procurou entender, assim, o que é o quilombo hoje e o que é o quilombo dentro da visão etnoecológica, né? Como é que lá eles, assim, no quilombo do Limoeiro, cada unidade familiar, eles denominam de chácara, né? Então, uma chácara, assim, tem uma família lá,
que pode ter mais de uma geração, e eles têm um manejo todo particular. Então, a minha preocupação foi de entender assim, que plantas do continente africano que vieram e que seguem sendo assim, abastecedoras disso, que a gente está falando, da segurança alimentar, né, das comunidades tradicionais, e como assim, as formas, assim, as técnicas, né, de manejo, no contexto histórico da própria comunidade, né? Então, a gente faz assim, eu acabei encontrando obras, né, da etnobotânica histórica, né, do professor Mário Maestre, que ele encontrou uma série de espécies que fazem parte das roças quilombolas do Brasil todo. E eu tive a preocupação de entender como essas espécies assim se faziam presentes e eram manejadas dentro da comunidade quilombola do Limoeiro. Essa foi uma dimensão do meu trabalho. Assim, né? E muito dessa cultura tradicional em relação à natureza, né? Ela é uma cultura oral. Exatamente. Tem poucos registros e é muito importante que não se perca, né? Exatamente, assim. A cultura oral, ela é extremamente importante, assim, e ela fica... Os guardiões da cultura oral são os anciões, são as pessoas mais antigas. Então, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai conversar, quando você convive, assim, né, determinado tempo num trabalho de pesquisa, né, num trabalho de extensão também, que foi que a gente acabou realizando, as histórias, assim, né, a partir das histórias de como era o lugar, né, de como era antes, de como passou a ser com o tempo, ela é uma história, são histórias muito ricas, onde eles não descrevem linearmente, assim, a planta tal teve tal uso, não. Isso aqui, meu avô fazia não sei o quê, quando trabalhava em tal lugar, e que ficava meses, e eu ficava sozinha, e que, sabe, e aí eu criava meus filhos, e aí tinha um feijão, é um mosaico de informações em que a gente acaba, assim, fazendo recortes conforme a gente acha adequado dentro do nosso estudo. Então, a história oral, ela é assim, ela é a base, né, de transmissão oral do conhecimento, ela se dá principalmente a partir da contação de histórias e de histórias de vida pessoal. Ali a gente vê como era usada a cebola, né, qual o histórico da cebola, né, que dentro da comunidade quilombola do Limoeiro, a cebola, ela foi fundamental, assim, como geração de renda, eles tiveram um apogeu, assim como a gente, no Brasil, na escala Brasil, o café teve sua importância, a cana-de-açúcar, e aí, voltando para a escala local ali, a cebola foi fundamental para... Sobrevivência do quilombo. Não só para a sobrevivência, mas para o enriquecimento deles. Uhum. Eles puderam construir as casas deles, puderam comprar casas, puderam ter um período, que hoje não é mais assim, de fartura e prosperidade. Uhum. Vamos mostrar um pouquinho mais de planta que você trouxe aí. Vamos começar pela hora Pronobis, que tem uma história boa, né? É muito rica em proteína, né? Muito rica, né? Por ser rica em proteína, ela é popularmente, né, no interior, chamada de carne de pobre. Ela tem 25 vezes mais proteínas do que o espinafre, né? Então, ela é uma espécie... Além disso, ela tem uso medicinal, né? Uma outra uso, assim, que a gente usa correntemente, simplesmente porque ela tem, quando a gente mastiga, ela tem uma espécie de mucilagem, né? Uma água extra, como a babosa tem uma mucilagem. Essa aqui também tem uma mucilagem que é, assim, muito importante para a proteção, né, do nosso estômago, né? É hepatoprotetora, a gente poderia dizer, né? Então, ela é uma espécie, sim, que tem potenciais vários. Fazer farinha, secar, fazer farinha, né? Suplemento alimentar, natural. E o mais importante dela, realmente, assim, é o valor proteico, assim, que mais popularizou. Ela é muito usada refogadinha em Minas, né? Refogada, pastel com carne. Ela, em Minas Gerais, ela é bem popular, assim, né? Não sei, não poderia chamar de planta alimentícia não convencional lá.
Mas é porque só uma região que manteve, né? Foi uma das mais disseminadas, na né? questão cultural, É. A gente entra algumas plantas em determinadas regiões, assim, ainda se mantém o uso, né? E essa aqui, em Minas Gerais, ela é bem conhecida, realmente, assim. Aqui eu vou trazer aqui, ó. Aqui, essa aqui se chama estelária, né? A estelária média, né? É uma planta, assim, também com produção... Hoje mesmo eu estava lendo, assim, com produção na Espanha. Assim, é uma planta, assim, que ela é uma hortaliça muito comum na Espanha por produção, né? Assim como a gente tem as nossas hortaliças convencionais, na Espanha ela é muito comum. E ela também, assim, é riquíssima também, sais minerais, e é encontrada também, né? Ela gosta muito de lugares úmidos, sombra, né? E é uma salada também pode ser comida crua, né? Também chamada de erva de galinha, também o pessoal costuma dar para as galinhas comerem assim também, né? Forrageira. Mas é uma planta que também é muito comum, muito encontrada em diversos lugares, assim, né? Quintais. As punks são resistentes e espontâneas. Então, elas não precisam de agrotóxico, né? Isso aí é o que há de mais sensacional. Se você abandonar um campo, você revira um campo, você capinou, revirou um campo, elas vão vir. E você não vai precisar nunca usar agrotóxico ali, porque elas vieram exatamente por conta disso, assim, porque elas são espontâneas, as sementes delas já estão, assim, espalhadas de uma maneira, assim, né, espontânea. Onde a gente simplesmente, assim, por você mexer um pedaço de terra, vão vir uma quantidade grande de espécies, assim. E, de uma forma geral, são muito resistentes, né? Essa é uma característica delas, assim, por serem espontâneas, né, elas não serem cultivadas, mesmo que haja espécies que possam ser cultivadas, sem necessidade nenhuma de agrotóxico, porque são resistentes por si próprias. O que traz essa resistência delas, assim, né? São, assim, fisiologicamente, assim, falando em termos de botânica, assim... Se adaptaram, né? Isso, elas têm uma adaptação por conta do que a gente chama de compostos secundários, né? Elas são plantas, assim, que são esses mesmos compostos que dão as características de plantas medicinais. E além de dar características de plantas medicinais, são altamente nutritivas, porque esses compostos, assim, né, a quantidade grande de magnésio, de cálcio, né, para estruturar esses compostos, e isso, assim, impede que, assim, que elas sejam atacadas, né, por pragas, né, por bichos, assim, de uma maneira geral, insetos de uma maneira geral, porque elas, assim, já têm, assim, o composto que faz a defesa delas naturalmente, assim, né. Por isso que são guerreiras que ficam ali resistindo bravamente. Exatamente. Por que são os agrotóxicos, né? Eles são, assim, utilizados de uma maneira, assim, para impedir que outros insetos, bichos, né, venham e comam a planta que você plantou, né? E essas plantas, por já estarem na natureza, já estarem adaptadas, já desenvolver essa resistência natural, a gente não tem essa preocupação e a gente come um alimento extremamente saudável, né? E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre etnobotânica e plantas alimentícias não convencionais. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre etnobotânica e plantas alimentícias não convencionais. Nosso convidado é o biólogo e mestre em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius Moser. Esse conhecimento era passado de pai para filho, de mãe para filho, de avô para neto. E as pessoas realmente aprendiam direitinho como era a planta, a característica da folha, o cheiro, a flor, né? Então, não havia
o problema do erro, né? De pegar a plantinha errada porque sabia, aprendeu, né? Nessa tradição oral, né? Exatamente. Isso foi se perdendo, né? O que era comum na nossa época de infância, na zona norte do Rio, né? As famílias teriam seu quintalzinho, Exato. com as suas plantinhas que eram usadas para chá ou para algum tipo de cataplasma, né? Que eles faziam, né? Tinha babosa, tinha saião, tinha... Não é mais, né? As crianças hoje não têm esse contato e os pais não passam, também não absorveram. Esse é um problema hoje, né? Como fazer para que a pessoa realmente use a planta certa, né? Isso assim me remete assim a a necessidade, né, de realmente implantar projetos que valorizem os saberes tradicionais. E, né, acho que a gente meio que se encaminha para isso, assim. E multipliquem, né, esse conhecimento, né? E multipliquem, porque, como a gente estava conversando, é a importância da história da cultura oral, né? Então, à medida, né, em que se possa, né, a partir dos meios possíveis, né, projetos ou outros meios assim que valorizem isso, assim, os saberes tradicionais, os saberes dos antigos, né, essa é uma das vias. E outra via, né, no meu entendimento, que eu vejo assim, é que a gente possa realmente assim estar conectando, né, assim, valorizar a própria etnobotânica, a própria etnoecologia, as etnociências vinculadas às ciências tradicionais, né? À medida que uma pessoa, né, em que um grupo de cientistas assim vai fazer um estudo sobre determinada planta, assim, devem estar no mesmo patamar os conhecimentos tradicionais, que foram eles que percorreram a história, né? A maneira como se comunica, né, esse conhecimento, ele é todo peculiar, é todo único, assim, né? Assim como tu disse, a avó falava para a mãe, falava para o filho e não havia erro, porque aquilo ali estava carregado de uma série de outros dados, assim, que a gente poderia chamar de subliminares, né? Que era uma entonação de voz, que era uma data específica em que se tira determinada planta, uma série de características assim que não são tão lineares, que assim acabam despertando outras dimensões de conhecimento nosso e aquilo ali fica meio que carimbado. Então, são métodos muito importantes que realmente assim a gente não acessa mais. Assim, inclusive o momento de colher, né? O momento de tem colher. O horário certo, né? Exatamente. Não no sol a pino, tem toda essa questão, né? Né? Como tu mesmo, né? Você mesma, né? Como é que você sabe desse conhecimento, né? Alguma coisa te marcou que, né, que permite que hoje tu possa estar aqui trazendo isso à tona. Então, esse conjunto de coisas que marcam a gente, esse conjunto outras pedagogias tradicionais, elas precisam estar sendo revalorizadas, reconectadas, né, com o ambiente acadêmico. Eu acho que as pontes hoje, a gente vive na era da informação e mais que importante é a gente conseguir estabelecer diálogos entre as distintas formas de conhecimento, entre as distintas formas de se aprender as coisas, entre as pessoas, né, que têm determinado tipo de conhecimento, né, um ancião e um professor universitário, por exemplo, né. Então, a importância disso, acho que reside no diálogo franco e ético, principalmente, sobre esses conhecimentos. E essa questão da importância de propagar esse conhecimento, né, da forma correta, para que não haja um engano e a pessoa acabe utilizando a espécie errada, né? Porque determinada planta tem várias espécies, uma é realmente indicada para determinado fim e a outra já não, pode ser tóxica, né? Tem essa questão, né? Isso, em relação a plantas tóxicas, assim, para quem estuda, por exemplo, o uso de plantas medicinais, né? É muito importante isso, né? A gente, assim, ter... Porque o que torna uma coisa tóxica? É a dose, né? Esse é a lição, primeira lição.
Então, quando a gente assim, se coloca, né, para querer aprender, querer estudar assim, o uso das plantas, né, é importante, sim, primeiro a gente saber assim, como, né, se a gente for falar de tradições orais, de cultura tradicional, em que medida tem sido usada determinada planta, né? Como ela tem sido usada, né? Em que horário? Tem um horário que é melhor, que é mais tóxico, outro que é menos tóxico. Isso aí tudo vem junto, né? Agora, as plantas tóxicas, assim, de uma maneira geral, assim, elas não são maioria. Isso já deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Se a gente for... Algumas espécies de punks, por exemplo, a gente precisa ter cuidado, realmente, né? Por exemplo, a mais conhecida, assim, né, em termos de acidentes, são as taiobas, né? Tanto que, assim, existe a taioba braba, né, e a taioba comum, que se vende, inclusive, no supermercado. Então, as coisas que definem elas, na base, está nisso, assim, é saber fazer. Por exemplo, determinados grupos, assim, se a gente voltar de novo assim, para a população tradicional, sabem fazer taioba braba, mas não é qualquer um que sabe fazer, por exemplo, né? Então, como é um conhecimento que a gente não acessa, deixa lá, taioba braba, veneno, ponto final, acabou, né? E existe a taioba que a gente usa ela assim, que também tem restrições, né? Preferencialmente usar folhas jovens, preferencialmente usar folhas que não cresceram no sol, né? Então, são conhecimentos assim de que ou assim saber o uso da dose ou, né, o local, outras características assim que definem assim a toxicidade ou não. Você trouxe agora para esse bloco, além das plantas que são mais adaptadas, digamos assim, às áreas mais metropolitanas, né? Também algumas que crescem em florestas, né? Isso. Eu trouxe aqui, por exemplo, a Boeméria, né, também chamada de urtiga mansa, né? Tem a braba e tem a mansa. Deixa eu botar uma melhor aqui. A urtiga mansa. Aqui eu trouxe, que também é encontrada em ambiente florestal, borda de floresta, muito comum, né? E ela também é uma hortaliça e também pode ser cozida, né? Vários tipos de urtiga, na verdade, inclusive a urtiga braba também é uma punk, também é uma alimentícia não convencional que a gente pode refogar. A partir do momento que passa ela no fogo, ela perde, as glândulas dela se dissolvem, evapora e aquele queimado não existe mais. Extremamente nutritiva, extremamente proteica também, extremamente rica em sais minerais, vitaminas, né? Essa aqui é uma muito comum em borda de mata, né? Tem uma florzinha em panícula branquinha que se joga. E aqui a gente tem outra também, é uma pariparoba. Existem algumas, né, do gênero Piper. Existem outras pariparoba também de ambiente florestal. Então, que também é assim, né, secar e fazer farinha ou fazer refogado. Essas aqui a gente faz, é bom dar uma cozinhada nela, né? Por plantas florestais têm uma diversidade maior de compostos metabólicos, né? De metabólicos secundários, melhor dizendo. Então, existem algumas, né? Que a gente também faz uso como alimentícia, né? No caso, para quem gosta de acampar, para quem gosta de estar no mato, de se aventurar, se um dia se perder, as pariparobas e as urtigas têm bastante utilidade. Assim como, eu gostaria de falar dela, né, da palmeira jussara, nossa açaí da Mata Atlântica, que também é encontrada em ambiente florestal. E Petrópolis, aqui, a caminho aqui, encontrei várias, né, inclusive, e aqui, né, na faculdade tem Euterpe edulis, né, palmeira jussara, o açaí, nosso açaí da Mata Atlântica com fruto, né, que quem quiser fazer um estudo pode coletar cujo fruto é ainda mais rico do que o açaí do norte, né? Euterpe edulis, que é o açaí da Mata Atlântica, Euterpe oleracea, que é o açaí que a gente vê nos supermercados, né, que já se popularizou também no processo
histórico, e a nossa Euterpe-Edolis, o açaí da Mata Atlântica, ela é nutricionalmente comprovado, com vários estudos, mais rica do que o açaí do norte. E durante muito tempo foi desprezado porque só se aproveitava o palmito dessa palmeira, né? Essa aí. Inclusive ficou na lista de ameaçadas de Essa é a extinção. questão emblemática, assim, o palmito jussara, a Euterpe-Edolis, a palmeira jussara, o açaí da Mata Atlântica, que é a mesma planta, por conta do uso, né, indiscriminado do corte para a produção de palmito, acabou assim gerando esse problema assim de ameaça de extinção. Enquanto essa riqueza, que era o açaí da Mata Atlântica, era jogada fora. Quer dizer, era jogada fora. A utilização do açaí da Mata Atlântica é muito mais sustentável, né? É muito mais sustentável, porque você simplesmente, o fruto, ela frutifica 1 ou 2 vezes por ano, e você sobe, retira o açaí e tem um produto nutricionalmente extremamente mais rico que o próprio palmito. Sem derrubar a palmeira. Sem derrubar a palmeira. Que isso que é o mais importante. A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Qual que você vai mostrar aí? Então aqui a gente ainda tem... Eu vou mostrar... Aqui, uma que eu gosto muito, que é um tomatinho do mato, chamado de erva moura. Aqui a gente tem... Não sei se a gente consegue mostrar aqui. Aqui a gente tem a erva moura, que é uma solanácea da família dos tomates. E a erva moura, ela tem esse frutinho que aqui eu coletei, ele ainda está verde. Não se come esse fruto verde. Só se come o fruto roxo, quando estiver bem preto assim. E é uma iguaria, é uma delícia assim para enfeitar pratos. É uma delícia. É um tomatinho do mato, chamado erva moura, né? Solanum americano. E a folha dela também se faz refogada, assim, né? A folha dela se faz refogada. O frutinho é refogado também? O frutinho pode fazer refogado. Se você tiver uma boa quantidade, você consegue tirar até um molho dele. Mas ela é bem comum, bem abundante, assim. Às vezes ela ocupa, né, grandes áreas, assim, de roças abandonadas. Também tem o licopeno do tomate? Também tem. Riquíssimo em antocianinas também. Antocianinas. Aqui a gente tem essa e tem outra também famosa também, né? A Tradescantia, também chamada de erva de Santa Luzia, é outra também que se faz refogados, também riquíssima, né? O verde dela. Outra planta riquíssima, chamada de erva de Santa Luzia, da família da Comelinácea. Algumas plantas Comelinácea são alimentícias também. Essa aqui é uma, chamada de Trapoeraba, gênero Tradescantia, e é uma também com potencial, refogados, né, para fazer pizzas, pastéis, farofas, né, um número ilimitado de receitas, né, conforme a imaginação e a criatividade, né, daquele que quer cozinhar. Muito conhecimento aí. Muita sabedoria, muitos componentes nutritivos, né? Exatamente. Vamos aproveitar essa riqueza, né? E valorizar a diversidade. Aí está. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Marcos. Eu que agradeço. E a gente tem encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.